vou abrir aqui para a gente fazer algumas trocas, né, específicas com relação ao texto. E aí depois a gente pode abrir para perguntas também, tá bom? Algum comentário, alguma reflexão acerca da necessidade de um caderno com um sistema analógico de operação? Boa noite, pessoal, beleza? Oh, e chegou. Faz tempo que eu não consigo entrar nas conversas aí, mas hoje eu tô aí. O Bullet tem me ajudado com algumas coisas. Ultimamente eu tenho me dispersado um pouco dele, mas é aquela coisa que o Eurico fala, né? Pelo menos pegar nele de manhã e à noite, no mínimo. Escrever ali as coisas e tal. Eu tô tentando achar um jeito de mesclar ele com o calendário biodinâmico e usar como caderno de campo mesmo. Um jeito talvez mais fácil, André, de você fazer isso é você pegar as principais datas e lançar elas no registro futuro. E aí, diariamente e mensalmente, quando você vai olhando os compromissos que estão chegando, você já tem aquilo ali agendado, né? Dá um trabalhinho porque você tem que fazer copiar à mão, talvez, né? As principais datas, as luas e tal. Por outro lado, dá um trabalhinho a mais, mas é uma oportunidade boa de interiorizar tudo isso, né? Sim. Eu tô usando bastante para as tarefas da obra, né? Que agora a gente tá no finalmente. Me ajudou bastante a me organizar o que eu tinha que fazer, pessoas que eu tinha que ligar. E eu quero começar a utilizar mais os plantios também. Organização do plantio, né? Das coisas agora aqui. Das coisas que eu tô, nas tarefas que eu tenho que fazer no sítio, né? Nas tarefas diárias. Talvez fazer uma coleção de tarefas diárias, não sei, ou semanais. É isso, estou tentando utilizar cada vez mais e acho que eu tô usando um caderno que minha companheira fez, né? Mas eu acho que próximo, quando acabar ele, eu acho que eu vou para um fichário também. Que eu acho que é mais prático, né? Para você migrar as coleções que você tá utilizando mais naquela semana, naqueles dias, você coloca ali para você poder ter É, elas mais fácil, talvez. a praticidade do caderno, né? De ter um índice no caderno, é exatamente para a gente conseguir achar as coisas sem precisar fazer isso. Mas, por exemplo, eu tenho umas fichas de cuidado com os ovinos, por exemplo. E aí eu faço isso pelo menos uma vez por mês, e quando tem algum animal com problema, eu tenho que fazer ali uma manejo sanitário, enfim, algum tipo de manejo, né? Essas eu acho mais fácil pegar e trazer para o mês corrente. E aí quando eu acabo com elas, eu boto elas de volta para a página original delas, né? É, e eu tô testando com o fichário ao invés do caderno, porque essa possibilidade de você destacar coleções específicas e juntar elas depois, né? É interessante que a história do caderno, essa história do caderno de lugar comum, eu achei essa história genial, né? As pessoas não tinham condição de comprar livros, então elas pegavam um caderno e copiavam trechos do livro. É daí que vem essa expressão lugar comum. Ah, isso aí é lugar comum. É lugar comum porque era uma citação muito famosa, que todo mundo gostava, todo mundo copiava e todo mundo colocava no caderno. Quando a gente pensa nesse sentido, né, de organização temática, eu acho interessante a gente poder depois juntar essas coisas, processá-las de novo, talvez juntar elas, né, para ficar mais fácil o acesso. Nesse sentido, o fichário ele é mais prático, né? Aí você guarda ele, bota ali uma data, né, de tal mês a tal mês, e fica ali guardado. Desse aqui, por exemplo, eu tenho umas informações dos ovinos, ainda do ano passado, que eu estou usando ainda esse ano. Aí eu tirei as folhas e coloquei no outro. Quando eu terminar de usar elas, elas vão voltar para cá. Então ele tem umas facilidades, assim, né? Mas, enfim, tecnicamente é um fichário, não é um caderno, mas eu sigo chamando de caderno de gestão. Eu tenho sentido uma coisa assim, por exemplo, aí, em janeiro eu abri uma coleção, que às vezes você está estudando várias coisas, né? Às vezes eu estou estudando os galinhas, que eu vou começar o galinheiro. Em paralelo, às vezes, um dia ou outro, eu estudo uma coisa sobre os porcos, cerca elétrica. Então, vai. Aí, às vezes, eu abro uma coleção para isso. E essa coleção, aí, outro dia eu volto nela, só que ela tá lá atrás. Aí eu tenho que abrir outra na frente. Tô achando que o fichário vai ser mais fácil com essas coisas. O fichário ajuda. Por exemplo, eu fiz uma adaptação, né? No livro eu escrevo sobre isso. Dentro do caderno eu estou colocando um contexto holístico, né? E adaptando o máximo possível a gestão holística dentro dele. Para um nível que eu tenho enfim, de empreendimentos, de coisas que eu faço, eu tenho conseguido fazer quase tudo no caderno, pouca coisa no computador.
mas, enfim, para empreendimentos maiores, né, gente que tem mais volume de venda e compra e semanal e tal, talvez você tenha que abrir o caderno, organizar o seu dia e partir para uma planilha dentro do computador. Mas essa adaptação do gerenciamento holístico junto com o caderno, ela me indica que é possível você colocar a biodinâmica ali dentro também. Que aí é isso, você tem que colocar dentro do registro futuro, a cada mês, os plantios e tal. E aí toda semana, por exemplo, quando eu começo a semana na segunda-feira, né? Ou no domingo à noite, dependendo da situação, eu vejo o que tem no registro futuro e naquele mês ainda para ser feito. Então você consegue ir trazendo para o dia a dia isso, né? E obviamente também, aqueles calendário biodinâmico bonitão na parede ali também, você vai mesclando os dois, eu acho que vai funcionar muito bem. Legal. A hora que eu tiver um sistema mais adequado, assim, eu compartilho. É isso, cara, exatamente, porque aí vai ficando mais fácil para os próximos, né? A biodinâmica eu ainda não estou me aventurando muito nela, não, porque eu não creio nas bruxas, eu só sei que elas existem, mas. É bruxaria mesmo, cara. Mas não, eu tô brincando, mas é porque, enfim, eu não me aprofundei muito ainda, mas eu acredito que seja possível adaptar sim. Aqui de mão levantada na ordem estava o Luiz, depois a Lu, acho que era isso. Olá, boa noite a todos, Boa todas. noite. Eu não tenho condições de ligar a câmera, estou em área de sinal de internet fraco e tem caído, eu tenho entrado, vamos ver se não interrompe a voz. Bom, eu faço parte da AOPA. A AOPA é uma associação para o desenvolvimento da agroecologia que atua em Curitiba e região metropolitana e parte ali do Vale do Ribeira, algumas propriedades no Vale do Ribeira. A gente propicia e fomenta a agroecologia. Nós temos quase 400 unidades, 400 espaços certificados, utilizando a maioria deles o sistema de certificação da rede Ecovida, que tem o sistema participativo de garantia, que foi um dos pioneiros no Brasil e no mundo. E é importante salientar que o caderno de campo é de fundamental importância. O sistema participativo de garantia, ele reúne um grupo de agricultores que se reúnem uma vez por mês. As pessoas se reúnem cada vez em uma propriedade e as pessoas se auxiliam no trabalho de fazer a gestão, de dar palpites e de auxiliar no desenho das propriedades a cada vez que é turnada as reuniões. E o caderno de campo é uma das exigências, porque é ali que você vai, além de marcar, fazer todo o plantio, o sistema de fazer o planejamento dos plantios, você tem também a adição e a colocação dos insumos, os insumos permitidos, né, para a agroecologia, isso são uma série de insumos, mas você demonstra primeiro as tuas tarefas, demonstra que você tem entrada e saída de insumos, e também alguma questão com respeito às vendas, né? Isso não é tão necessário para o grupo, mas de qualquer forma, esses cadernos são imprescindíveis e assim como eu acho que vai ser um bom trabalho aí também a tua estratégia do caderno de ida para o campo. Eurico, Ô, parabéns aí pelo incentivo. ô Luiz, obrigado, viu? Então, a brincadeira, né, com esse nome é exatamente dessa necessidade de um caderno de gestão que organiza tudo, né? A vantagem, ou talvez a inovação, também não sei nem se é inovação assim tão, não sei se é nem tão novo, né? Porque como eu estava lendo aqui para vocês, o John Locke, que era um médico e foi filósofo e tal do iluminismo, ele criou um sistema analógico para o caderno. E é interessante você pensar como que a gente é capaz, né, de organizar informações de forma analógica de maneira muito eficiente. Você tem um índice, só que esse caderno ele foi além, né? Além do índice, ele tem também uma função de diário, de lista de tarefa e de agenda. E ele é muito poderoso nesse sentido de organizar as tarefas, as reflexões, né, os aprendizados do campo, observações, enfim, de pragas, observação enfim, de acontecidos que você pode refletir sobre eles depois com mais calma, né? E então a origem do nome vem muito desse caderno que você descreveu, né?
caderno das pessoas que trabalham com agroecologia, com a produção, com ética ecológica e que precisam ter ali uma documentação. Não necessariamente pela certificação, mas pelo aprimoramento mesmo, né? Pelo aprendizado, pela organização, pela gestão e, consecutivamente, se for a decisão da pessoa, também pela certificação participativa. Mas é exatamente essa a referência, né? Do caderno de ida para o campo. Obrigado, viu, Luiz? É interessante salientar que isso, no plano das exigências do mapa do Ministério da Agricultura e Pecuária, é uma exigência deles. Eles, de vez em quando, fazem uma inspeção e não avisam quando vem, e a primeira coisa que eles pedem é o caderno de campo. Eles chegam na propriedade e dizem: onde está o teu caderno de campo? E com base naquele caderno de campo, eles fazem a vistoria e vão fazendo as perguntas e anotando as respostas na checagem que eles fazem para garantir que o sistema participativo de garantia está funcionando. E é uma das questões que a gente já está se acostumando e as pessoas têm, a princípio, um pouco de dificuldade e depois vão pegando o fio da meada e veem que isso realmente é parte importante e aí vão seguindo entre todos os membros da família, né? Mas é isso aí, sigamos. Sigamos, Luiz. Muito obrigado, viu? Lu, com a palavra. Legal, boa noite. Eu quero só dar meu testemunho de Bullet Journal, porque sou aluna do Eurico desde faz tempo, assim, acho que numa das primeiras turmas, tal. Então, fiz os exercícios de tudo, assim, de contexto holístico e tudo mais, mas eu ainda morava em São Paulo. E só voltando aqui para o Brasil, o ano passado, que eu adquiri, né, comecei a mexer no Bullet Journal e consegui com ele planejar toda a minha transição, né? Então, hoje eu acho que assim, ele ajudou a trazer esse planejamento. As coisas saíram do campo das ideias e trouxe uma perspectiva de me organizar, de ter uma rotina de olhar, então, uma revisão semanal, uma revisão mensal, e poder organizar a ida para o campo. Hoje eu já não estou em propriedade rural, mas eu estou morando já numa cidade interior onde eu pretendo construir. Então, acho que assim, para mim, trouxe a mudança mesmo, né? Acho que foi um ponto bem interessante. E quando o Eurico falou dos cadernos de receita, só uma observação, porque eu fui a neta que quis ficar com o caderno de receita da minha avó. E um dos meus projetos é fazer um livro ilustrado com as receitas dela. É isso, valeu. Muito legal. Eu fiz, Lu, eu tenho um amigo italiano, né? Que eu conheci no universo da capoeira e tal. E ele morava na Nova Zelândia. Um cara muito bacana. E ele dava aula de culinária no colégio técnico, né? No TAFE, no colégio técnico lá da Nova Zelândia. E ele, uma história peculiar, assim, com 40 e poucos anos ele teve uma crise de meia-idade, enfim, era um cara que tinha doutorado, era um geólogo, e só que ele foi estudar geologia para estar em contato com a natureza. E como acontece com muita gente que faz geologia, engenharia florestal, engenharia ambiental, ele acabou indo trabalhar com corporações, né? E aí ele falou, pô, eu tô aqui há 20 e poucos anos com doutorado, me dediquei minha vida inteira para estudar, né? E fico trabalhando para a empresa que destrói o mundo e tal. Ele teve um surto. E aí nesse surto ele falou assim, eu não quero mais trabalhar. E parou de trabalhar. Só que é isso, cara, precisava pagar as contas e tal, né? E ele tinha um livro de receitas da avó dele. E ele pegou esse livro e começou a cozinhar para os amigos e tal. E começou a retomar aquilo ali. E o cara começou a ficar muito bom. Ele fazia sorvete, fazia pão, fazia massa, fazia molho, fazia, sei lá, desidratava fruta, molho de conserva. E começou, né? Aquela cozinha italiana muito. E o cara passou a ser um professor de culinária italiana. E ele me deu um caderno dele, de anotação com a letra dele. E eu peguei esse caderno e tirei cópia. E depois eu fiz imprimir e tal, guardei. Eu tenho algumas receitas e tal. E ele falava isso, assim, isso aqui é o meu caderno que eu fiz com a minha letra, copiado a partir do caderno da minha avó. Então,
Aí, por exemplo, o molho pesto, né? Pesto alla genovesa. Então tem os nomes dos lugares, enfim. E, e é interessante porque ele viajou muitos lugares, né, para jogar capoeira comigo e tal, em alguns lugares na Europa, veio para o Brasil e tal. E tanto pela geologia quanto por essa história familiar, ele sempre tinha um caderno de campo na mão. Então ele fazia desenhos, ele anotava coisas, letras de música e tal, né? E a gente vai percebendo que o caderno tem essa coisa muito atemporal, né? É um negócio muito forte, assim, que você consegue pegar um caderno. Eu tenho, que não é um caderno, mas a gente vai se apegando com essas coisas. Eu tenho aqui em casa, faltando algumas cartas, obviamente, mas eu tenho o baralho que eu jogava buraco com meu avô quando eu tinha 10 anos de idade. E isso não vai acontecer na geração digital. Não acontece. Não tem semelhança. As fotos são descartáveis, as memórias estão na nuvem. É tudo terceirizado, né? E de tudo isso que eu falei aqui no texto, do que o Barry fala também, que eu trouxe, que eu coloquei no livro, né? A gente ainda tem o avanço da inteligência artificial, que ainda vai acelerar todos esses processos de distanciamento, de artificialidade, né? A gente aumenta a artificialidade. Quantos perfis de agroecologia e socioambiental estão nas redes sociais postando sobre ecologia usando imagem gerada por inteligência artificial? Eu acho isso de uma incoerência tremenda, né? E a gente vai normalizando, e cada vez mais a gente fala das coisas e elas vão ficando artificiais e a gente não vive as coisas, né? Para usar aqui o André Silveira que caminhou aquela vez, né? A gente não caminha as palavras, né? A gente parece que fica só no campo das ideias falando dessas coisas, mas não vive. Que sentido tem um perfil socioambiental usar inteligência artificial para criar ilustrações, vídeos e falar de conexão com a natureza? Eu olho assim e falo, gente, que mundo é esse que eu tô? Como é que, né? Então, assim, essa coisa do caderno, da receita, da fotografia impressa, do cartão postal, do bilhete escrito à mão, traz a gente para um nível de intimidade, de realidade, de presença, que eu acho muito edificante. Eu acho muito subversivo, inclusive, para o nosso tempo. É subversivo. Depois, posso ler para vocês aqui, fazendo esse capítulo, né, eu li um trecho do Barry, né, quando ele fala desse negócio do computador. Nesse artigo que ele fala do computador, que ele não ia comprar um computador e tal, e que ele ia continuar escrevendo à mão. Aí ele foi chamado de machista, disseram que ele só podia fazer isso por causa da esposa dele. Enfim, ele passou por várias críticas bem grosseiras, né? Mas aí ele faz um critério de adoção de uma tecnologia. E o critério dele é maravilhoso, porque assim, olha, tem que ser fácil de consertar numa casa local, ela tem que ser uma tecnologia que, ao comprar ela, eu não tiro do mercado a pessoa da região que promove um serviço parecido. Eu preciso conseguir trocar as peças, ela precisa ficar cada vez mais barata e cada vez mais acessível, e ela tem que aumentar cada vez mais o meu domínio sobre a tecnologia e não a dependência. Interessante quando ele coloca os critérios de adoção de novos equipamentos. Ele hoje está com 88 anos, 89 anos, e as pessoas acham ele maluco porque na propriedade rural dele, até hoje ele usa cavalo de tração, cavalo de charrete, carro de boi, porque ele fala assim, essas coisas eu sei fazer, eu sei replicar e eu sei que elas são renováveis, de verdade. E aí o Colégio Técnico Agrícola, que se fundou em cima do nome dele, ensina essas coisas hoje. Muita gente acha que é retrógrado, né, que é voltar no tempo. Eu acho que ele foi tão sensível que ele viveu o futuro lá atrás, né? Ele não se entregou, ele falou, não, eu vou ficar desse jeito aqui. Só que ele viveu o suficiente, quase um século, então ele está mostrando que ele estava certo, né? Nem todo mundo tem essa persistência, essa paciência, essa disciplina. Mas que bom que ele teve, porque ele mostra pra gente que tem solução, né? E passa pelo caderno, por uma gestão pessoal, por querer viver a realidade do local com muita intimidade. Por exemplo, o Barry tem um galpão onde ele escreve. Ele não escreve em casa, ele sai de casa e vai para tipo uma cabana.
Essa cabana não tem geladeira, não tem água corrente, não tem nada. É só uma cabana, com uma cadeira, uma mesa bem grande de escrever e tal, e é ali que ele escreve. Aí fala, não quero distração. E ele fala, e eu venho do campo, ele trabalha no campo e tal, ele tira o caderninho de campo, e através das observações do caderno de campo ele para e vai escrever as outras coisas com mais profundidade, que são as coisas que acabam virando os livros dele, né? Então ele disse assim, eu não queria ter as minhas reflexões intermediadas por uma tecnologia. Eu acho lindo isso. Tainara estava com a mão levantada, depois o Sigefredo, olha quem apareceu aqui. Muito obrigado, meu amigo. Tainara e John, boa noite. Boa Boa noite. noite a todos. É, é, brevemente, né, esse ano, mas assim, fui percebendo que ao longo do tempo eu sempre largava os cadernos pelos caminhos, né, e nunca terminava. E recentemente, há uns anos atrás, eu comecei a ficar incomodada. Nossa, preciso descobrir um jeito, eu consegui anotar as coisas, não me perder em vários cadernos. Mas esse negócio da tecnologia, por telefone, eu não conseguia, planilha, não entrava assim, sabe? E aí, até alguns meses antes da gente entrar em contato, né, com todo esse compartilhamento de conhecimento que o Eurico traz e o Vitor desse do caderno, eu realmente eu estava exatamente nisso. Ai, meu Deus, Como que a gente eu vai melhorar? preciso descobrir uma maneira, uma ferramenta que eu consiga escrever num caderno, porque é tudo que eu tenho, eu só tenho um caderno, eu não tenho um computador, eu não tenho um celular direito. Como, né? Eu precisava, e eu estava assim, chamando, ai meu Deus, eu queria saber, eu descobri um jeito, uma maneira. E aí, quando vocês apresentaram, né, o caderno, eu falei, não, É é isso. isso. E assim, ainda não está perfeito, estou aprendendo, mas é perceptível para nós, assim, o salto de Qualidade planejamento, mesmo. qualidade Qualidade do planejamento. e mais Na coerência, organização. não coerência, a palavra seria mais firmeza, talvez, mais solidez, É. né, das ideias, do que faz, do que a gente faz o dia a dia, né? Então, ajudou muito, assim. Tem ajudado, né? Ainda estou nesse entendimento, qual é a melhor maneira, né? Se eu coloco isso, não coloco, igual o André falou do biodinâmica, a gente também está nessa fase, né? A De gente como que usa. a gente coloca o biodinâmico que a gente já pratica já há um tempo dentro do caderno, então como que a gente, né? Então, a gente também está nesse desenvolvimento, a gente também faz a contagem do tempo de outra maneira, então a gente consegue colocar no caderno, assim. Então, acho que é isso, assim, essa possibilidade, né? O que me possibilidade e o que eu achei mais engraçado é tipo assim, eu tô fazendo um livro da minha vida. Eu não vou ter que esperar o dia que eu for, pensar filosoficamente em construir o meu livro. Bem que ele já está sendo feito, assim. E tem, e tem toda uma função, né? Tem toda uma função como mãe, tem toda uma função, você consegue colocar, organizar ali de uma série de coisas. Então você tem registro do desenvolvimento dos filhos, você tem registro do dia a dia da família. E é isso, literalmente é um livro. Depois se você destaca esses pedaços e você junta eles e conecta eles, né? Imagina os netos poderem ler uma coisa dessa daqui, sei lá, quantos anos, né? Exatamente. Eu fico um pouco preocupada no tipo de como que eu vou guardar tudo isso, né? Porque é isso, conforme o tempo vai Vai virar, passando, é vai folha, é virando uma estante assim, caderno, é todo papel. caderno 2024, caderno Então, 2025, como caderno guardar 2026. tudo isso? Não, mas Vai ter que ter um quartinho só para os Só dos cadernos. cadernos. Mas enfim, mas não, é isso, né? E uma pergunta acho que o André chegou a entrar nisso, da questão dos vários estudos, né? E eu estava para te perguntar isso, assim, né? Você também, quando você está fazendo um estudo de um livro e tal, você vai colocando ali no caderno essas anotações e tal, se tem um caderno. eu rabisco muito no livro na hora que eu tô lendo, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Ó, é muito comum eu fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Eu vou lendo, né? Aí eu escrevo aqui. Aí, por exemplo, quando eu faço isso, aí eu abro uma coleção, né? E coloco lá o nome do livro. E aí tem umas reflexões minhas ali.
Depois, quando eu quero escrever sobre esse livro, se eu quiser fazer uma citação ou desenvolver algum pensamento sobre isso, eu coloco ali. De vez em quando acontece até com podcasts. Eu estou escutando algumas coisas na internet quando eu estou trabalhando e tal, e um cara fala alguma coisa. Ontem eu estava escutando o Eisenstein, ele é maravilhoso, né? O Eisenstein, como é que foi o negócio que você falou ontem? Ele falou um negócio ontem que eu falei, gente, esse cara é muito fora da curva mesmo, né? Ele falou, eu parei tudo, porque não era no livro, né? Eu li o livro dele, mas não foi no livro. E num podcast dele, inclusive com o pessoal da agricultura, né? Ele falou assim, ó, quando entendemos o que é riqueza de verdade, o que beneficia o homem e o que beneficia a natureza deixam de estar em conflito. Olha que doideira, né? Quando entendemos o que é riqueza de verdade, o que beneficia o homem e o que beneficia a natureza deixam de estar em conflito. Tudo que a gente tem de riqueza hoje detona a natureza para gerar riqueza, né? Aí eu tava nessa situação aqui, tava trabalhando e tal, e o cara falou isso, eu falei, eita, que pariu, eu tive que parar o trabalho, botar um negócio lá, voltar, pegar o caderno, escrever lá. Me ajuda muito a guardar referência, pensar, refletir e tal. Tem sido muito bom para mim. E o mais importante é que você é dono do seu tempo, né? Então você pode fazer isso, né? Acho que isso é a chave, né? Conseguir dono do seu tempo. Isso. Parar pô, no meio de uma área, uma importante. São insights, momentos muito importantes que às vezes na correria do dia, ou quando a gente está vendendo o nosso tempo totalmente para o outro, a gente não faz, né, não importa para aquele momento. E quando a gente é dono do tempo, a gente se permite, né? Isso é uma coisa também, o budget, assim, né? Ajudou bastante. Foi a gente poder ser mais dono do nosso tempo, né? Mais ainda, né? Tem um outro autor, né? Às vezes eu faço isso, eu leio o livro e às vezes eu fico procurando as palestras, as entrevistas, né, para ouvir. E tem um autor muito bacana que chama Fred Provenza. O Fred Provenza, ele é um dos caras que preconiza essa coisa dos animais saberem o que eles precisam comer, né? O cara estudou muito tempo, fez muita pesquisa, publicou muita pesquisa e tal. E ele fez um livro que é chamado de Nourishment, é o Nutrir, né? E aí nesse livro, ele, enfim, fala sobre um monte de detalhes nesse sentido dos animais e tal. E aí eu estava escutando ele também, e uma outra citação dele também muito maravilhosa, que ele fala assim, olha, os cientistas, eles são muito inteligentes, mas é raro você ter um cientista que tem insights inovadores, porque eles são treinados desde muito novos a pensar constantemente. Mas as grandes ideias vêm quando a gente consegue esvaziar a cabeça. Elas vêm no tempo que a gente para de pensar. E aí ele fala exatamente isso que você falou agora. Ele fala agora, para isso a gente precisa ter uma rotina de trabalho que permita a contemplação. Porque senão você não consegue inovar, você só consegue repetir. Forte, né? Um cara muito bacana, chama Fred Provenza. Muito bom o livro dele, Nourishment. Seu Lucas Sigefredo, que prazer ter você aqui, meu amigo. Vamos embora. Boa noite. Você tá bom? Eu tô bom, feito coco. Melhor do que eu mereço. Um prazer falar com Maravilha. você, Eurico, querido, com os queridos amigos aí de jornada, de sonhos. Eu tô bem nos finalmente da minha bateria, mas eu tô quase chegando em casa da fazenda e não vou nem descarregar o carro agora, vou deixar para mais tarde, vou espetar ele aqui na tomada para a gente conseguir. Cara, é prazer, né? Tá participando e tá ouvindo e tá, né, entre amigos, né? Tertúlia só acontece entre amigos, né? E tá ouvindo tanta coisa boa. E desculpa estar com o negócio fechado, porque eu estou dirigindo e com fone de ouvido, mas já estou quase chegando. Bom, eu escrevo muito, né? Reuniões, eu tenho dezenas de cadernos, né? E ainda hoje eu escrevo à mão e muitas vezes, depois de escrever à mão, eu passo a informação pro computador, que é uma maneira de ampliar o acesso, né? Pelo menos mudar a mídia para tentar olhar para isso também com outros olhos, né? Bom, e aí eu sempre fico pensando que quando eu estou escrevendo uma coisa que eu estou ouvindo, eu já tive dois contatos com a informação, uma ao ouvir
e outra ao redigir à mão. Quando eu vou passar isso para o computador, eu tenho que ler e eu tenho um terceiro contato e, e, e Cortou, né? Tá cortando Tá para mim também. picotando. eu um quarto contato, né? Isso melhorou, voltou? A gente ficou no segundo Alô? contato. Opa, pois é. A gente ficou- Então, assim, bastante contato, né? Mas aí a coisa do quinto contato, né? Aí essa informação ou aquele aprendizado, ele fica muito fixado, né? Ele fica muito bem marcado ali no, na memória do corpo, né? E essa coisa da memória do corpo, né? Da experiência do corpo, é uma coisa que para mim ela é muito fundamental. A coisa, quando ela está só no digital, quando a gente está só consumindo, né, quando a gente está só recebendo, a gente fica muito, muito no mental, né, que é do corpo também, mas é uma experiência limitante, eu acho, né? Ou seja, escrever é uma coisa muito, muito poderosa. Pode ser que ninguém venha a ler, né, esses escritos no futuro. Mas, mas na escrita, a gente adiciona uma memória sinestésica para aquela Exato. reflexão ou conhecimento. Exatamente. E aí ela passa a compor o seu ser, né? Então ela passa a estar presente ali na ideia enfim, ela tá Ela está gravada, incorporada, né? está incorporada. E eu acho muito lindo, cara. Eu tenho, sim, Incorporada caminhou literalmente, né? Desculpa, exatamente, mas é absorvida pelo corpo, né? Não só na mente. E aí, quando a gente vai versar sobre um assunto né, que às vezes você precisa recorrer a esse espaço aí do HD orgânico, né? Ela está presente, aí ela brota e a gente consegue fazer conexões, aí a coisa vai acontecendo aparentemente de um modo, né, muito natural. Assim como quando você, Eurico, ouve um comentário, né, de alguém, você consegue buscar, né, de um amigo da Itália, consegue buscar do avô, consegue buscar. Não é que você estava pensando nisso agora, mas isso aí já está acessível, né? Está organizado, está grafado, né? Gravado de alguma maneira aí nesse corpo maravilhoso que a gente tem. E, transferir isso, né, para o papel e para outras mídias comunicáveis, né, é um talento que é uma coisa muito muito maravilhosa, né? A minha esposa, ela é escritora, ela escreve poesia, que é uma coisa difícil, né? Difícil de vender, difícil de fazer, difícil de ler às vezes. Então, assim, o espaço da contemplação, né? Do ócio criativo, né? Da reflexão né? Do enxergamento das coisas, ele é fundamental, né? E só para concluir meu comentário, para não eu comecei há algumas semanas a escrever as minhas rotinas e minhas tarefas, porque eu estou sentindo que está faltando muito tempo para essa fruição mais espontânea, né? Então, como eu desejo ela, eu até minha esposa que deu essa ideia, falou, começa a escrever no caderninho tudo que você está acontecendo no seu dia, né? Acordei, tal hora, tomei banho, não sei o que, assim, e aí o caderno pequeno, com a caneta pequena para caber, né? E eu estou fazendo isso há algumas semanas e só de escrever eu já consigo organizar melhor meu tempo. Eu nem me detive olhando para os escritos ainda, ou conversando com alguém sobre eles, mas só o fato de estar organizando ele numa uma outra plataforma que não seja a minha própria mente, né, já me ajuda a ter um discernimento
melhor, né? E acho louvável, né? O caderno de campo, o livro de receitas da avó, da mãe, do pai, da familiar. Como isso pode ser transformado e revivificado, né? Quando isso vira uma ação, né? Então, esse comentário que eu queria fazer, assim, mas Ô mais uma vez, Lucas, muito grato. eu que agradeço, cara, acompanhando a jornada aí e companhia mesmo, obrigado. Eu vou te recomendar, né? Eu fiz um resumo de como funciona isso no livro, né? Esse trecho que eu li aqui é um capítulo do livro que recomenda que as pessoas tenham um caderno. Só que esse caderno ele tem um sistema operacional analógico. Você consegue fazer no mesmo lugar a agenda, a lista de tarefa e o diário. E você consegue fazer isso tendo um índice. Então você consegue a qualquer momento achar qualquer coisa dentro do caderno. E eu não me ative ainda, né? Porque eu nunca busquei me certificar, como o Luiz estava falando hoje. Então eu não me ative ainda a possíveis adaptações desse sistema operacional analógico para um caderno de pessoas certificadas, mas eu tenho certeza que funciona. Então chama Bullet Journal, né? Inclusive tem esse livro em português. Vale muito a pena. Vale muito a pena. Vale muito Eu a pena. escrevi. Eu escrevi. Tá aqui. Muito Muito bom. grato. Ô Lucas, obrigado, viu, cara, Valeu. pela presença. Obrigado também, Eurico. Prazerão, cara, sempre te encontrar, ainda que mediados. Mais uma hora vai ser na beira do fogão de lenha com a cachaçinha. Tá, a porteira tá Uma, aberta. uma hora vai chegar. Obrigado, viu, meu velho? Valeu, obrigadão, cara. Obrigadão Seu a André todos. Silveira. Olá, boa noite. Eu estava aqui pensando se eu falava ou não, mas acho que essa última citação Fala. trouxe, uma espécie de deixa, assim, é porque eu acabei anotando uma, uma citação que você falou, se não me engano, do Wendell Berry. Os avanços tecnológicos atuais tornam o humano obsoleto, né? Ou alguma coisa nesse sentido, né? E quando eu escrevi isso abriu algumas camadas assim dentro de mim e eu me lembrei de uma conversa que eu tive uma vez, que tinha um grupo de pessoas falando nesse sentido, né, do ser humano ser o animal mais desenvolvido do planeta, né? E aí eu me lembro que eu falei, olha, a gente é o ser humano mais desenvolvido, mas um morcego tem um sonar que é melhor do que de muitos submarinos, né? A baleia tem um GPS que possivelmente é melhor do que o seu celular. Recentemente, alguns cachorros foram treinados para farejar a Covid, né? E fazendo esse paralelo, né? Essa palavra obsoleto, ela me marcou aqui nessa citação, porque eu comecei a perceber que hoje algumas crianças elas têm uma dificuldade de coordenação motora fina no sentido de escrever, né? Porque desde pequeno, às vezes 1 ano, 2 anos, só fica com aquele dedinho assim na tela, né? E não desenvolve uma coordenação motora fina ali para escrever, independente do que seja, né? Não estamos falando aqui de regras ortográficas, né? Sim. E aí eu fiquei pensando nessa frase no sentido do quanto esse desenvolvimento tecnológico ele pode minar ou atrofiar camadas muito profundas dentro de nós, né? A criatividade, por exemplo, né? Tem um livro, André, sobre isso. Eu não li ainda, tá? Eu só assisti uma palestra sobre ele. Tem uma jornalista investigativa muito boa. Ela chama Whitney Webb. Mas eu vou te falar que acompanhar o trabalho dela é desesperador. E ela vem alertando muito sobre essa questão da inteligência artificial. E ela, no papel de jornalista investigativa, ela buscou as referências das pessoas que desenham o mundo que está se materializando.
Não tem um livro que foi escrito pelo Henry Kissinger, que foi o secretário de Estado americano que botou ditadura no mundo inteiro, né, para bancar o Império Americano. Um dos fundadores se eu não me engano, do Google, e um cara que pesquisa tecnologia no Instituto de Massachusetts. E eles fizeram algumas previsões, e é interessante que eles colocam como previsões, mas são os caras que estão por trás dos projetos, né? Eles dizem o seguinte, que uma das previsões é que nós teremos uma classe bem dividida entre as pessoas que desenham e possuem as inteligências artificiais e as pessoas que usam, né? Um mundo distópico, em duas classes bem distintas, que dentre a população que faz o uso contínuo, existiam algumas possibilidades, uma de que inclusive a inteligência artificial fosse elevada a um patamar de oráculo religioso. Mas olha que louco, é um algoritmo, foi feito por pessoas, tem intenção por trás, né? E a outra previsão era de que as pessoas sofreriam uma diminuição cognitiva relativamente rápida e progressiva. É um emburrecimento mesmo. E uma coisa que está me incomodando muito, que eu estava conversando com a Luciana mais cedo, né? Essa questão dos perfis nas redes sociais que falam de ecologia usando a inteligência artificial, né? Eu realmente me incomoda. Não porque eu estou julgando essas pessoas, mas é porque o nível de distanciamento da realidade está sendo muito rápido. E olha que armadilha, a inteligência artificial geracional. Eu gerei tal coisa na IA, eu gerei tal coisa, eu gerei tal coisa. É um simulacro, a pessoa fica com uma ela fica com uma sensação de que ela está produzindo alguma coisa, ela fica com uma sensação de que ela produz imagens, de que ela se expressa, mas isso é feito por meio de uma ferramenta que é de corporações, que tem uma agenda por trás, não é neutra. A inteligência artificial não é neutra. Tem agenda ali, né? Então, quando você pega a previsão das pessoas que promoveram o mundo para ele usar, quer dizer, promoveram a ideia da inteligência artificial para ser adotada, é mais uma ideia de progresso, né? Por exemplo, o Henry Kissinger, na década de 70, ele era um dos caras que estava por trás da Revolução Verde, que mandou os produtores rurais americanos destruir todas as cercas e arar de cerca a cerca. Foi ele e o secretário de Agricultura, que era o Boots, né? Enfim, um cara lá. Mas a lógica é, eles criaram essa agenda de mecanização do campo. E agora eles estão usando a eletronificação do campo, né? A IA, a agricultura de precisão e tal. Mas o que me chama a atenção é que nós estamos criando camadas em cima de camadas, em cima de camadas de distanciamento da realidade, e a gente fica fazendo uma masturbação, desculpa o termo, tá, gente? Mas é uma masturbação intelectual sobre ideias de ecologia, ideias de proteção ambiental, ideias do que fazer, cidades esponjas, e fica tudo na discussão, tudo no dedinho, no teclado, tudo no... e tem me incomodado muito isso, cara. Mas, só para fechar meu raciocínio, né? O sequestro de uma condição primária do ser humano. Nós somos criativos. Quando a pessoa usa uma IA para gerar alguma coisa, ela não está sendo mais criativa. Ela está perdendo a capacidade dela de ser criativa. Só que ninguém está nem aí, cara. Está todo mundo embarcando. Quando o Endelberry falou isso, foi no auge da revolução dos computadores pessoais, né? Na década de 80 nos Estados Unidos. E essa frase dele era em defesa da esposa, que embora as pessoas achassem que ele explorava ela porque ela fazia a transcrição dos escritos dele, ele falou, não, ela é a minha principal crítica literária. Ela é a minha principal companheira de trabalho. E se eu usar um computador, eu vou tornar parte do que ela faz obsoleto. E eu me recuso a fazer isso. Cara, de uma beleza, né? Estão casados até hoje. Ele é um cara diferenciado. A minha visão nessa frase é que esse obsoleto, eu acho que ele não estava falando só no sentido
de tomar as profissões, né, do ser humano, mas nesse sentido de atrofiar o potencial humano, porque a natureza acho que é assim, né? O que a gente não É, usa, né, é isso, sintropicamente ali, vai se transformar em outra coisa, né? é isso, é A isso. natureza não era lixo, né? Então É, o quão revolucionário é, né, escrever, o quão revolucionário é tentar se manter humano, né, nos dias de hoje. é Foi isso. para esse lugar que essa frase me levou. É o Barry, né, cara? Ele é fundamental. Se você tiver capacidade de ler em inglês, cara, lê o livro dele, chama The Unsettling of America. É, de novo, é maravilhoso, ele escreve muito bem, é elegante a escrita, é bonito, mas é deprimente, cara, porque assim, ele pintou uma. Cara, ele fez uma leitura crítica sistêmica do agronegócio na década de 70 e de lá pra cá só piorou. Tudo que o cara escreveu na década de 70 tá mais atual do que nunca. Por isso que eu falo que é deprimente. Mas o jeito que ele fala da cultura rural, das pessoas do campo, o jeito que ele fala do especialismo, de como isso é uma doença, o jeito que ele fala de como a gente precisa ser generalista, de como a gente precisa ser local, pertença, cuidar de um lugar, né? É uma maestria, assim, é muito bom o trabalho dele. É muito inspirador. Esse livro aqui, ó. The Unsettling of America. Beto, fica à vontade. Tá bom. É, Depois do o que. Luiz. Ah, depois do. Não, não. Depois do Luiz. Eu tô só dando a ordem aqui da. Ok. Pensei que eu era depois dele. Bom, enfim. O que é legal, essa questão do caderno, e de alguns anos para cá eu adotei. Claro, tudo que nós conversamos aqui, tudo que foi dito, é usado aqui no dia a dia, as planilhas, enfim. Mas eu tenho um pequeno caderno que eu chamo de caderno de insight. Puta, cara, eu tô lá no apiário com a mão, com a luva, e eu tenho uma ideia sobre uma outra coisa que não tem nada a ver com o que eu estou fazendo lá naquele momento. Ou, né, uma receita de um hidromel, não, uma exemplificação. Então, e aquilo vai se perder se eu não anotar na hora. E então eu acho muito legal essa questão do caderno de insights, porque eu vejo que a gente no campo, né? Aqui, por exemplo, no nosso espaço aqui, a gente tem que ser muito criativo também, né? Eu acho que quem está com essa pegada de ter saído da cidade e vir para o campo tem que ser muito criativo, tem que ter uma visão muito criativa. E aí, de uns tempos para cá, eu venho adotando, que eu chamo de o caderno de insight, que ele fica ali comigo o tempo todo, faço um rascunho ali da ideia, depois chego, passo para um outro caderno e aí sim aquela ideia pode desenvolvendo. Mas aquele insight naquele momento, às vezes ele pode se perder durante o dia e anotado ali, eu sei que, né, no final da tarde vou revisitar aquele caderno e tem aquela ideia. Então, fica aí, É, né? é muito importante, cara. De novo, talvez eu valha um parágrafo aqui para vocês, né? O Savory, ele consultou e ele escreve e ele produziu por mais de 60 anos. A gente precisa de conseguir fazer a gestão no horário bom do dia. A gente não pode fazer o caderno às 11 da noite. Por isso que eu falo que é importante a gente pegar de manhã e pegar de noite, porque você vai fazer uma repescagem e tal. Mas se for uma tarefa de gestão, ela tem que ser feita dentro do horário de trabalho, quando você está com as faculdades mentais boas. Se você deixa para fazer quando você está cansado, exaurido, não funciona. Talvez funcione para você dormir melhor. Por exemplo, faz ali as últimas reflexões do dia, bota no caderno, anota tudo para não ter que ficar dormindo pensando. Você vai dormir bem, beleza. Mas eu estou falando da gestão da propriedade. Isso precisa ser feito num caderno organizado, isso precisa ser feito no momento bom do dia. Então, eu trouxe essa citação dele aqui, né? Ó. Qualquer que seja o sistema de gerenciamento de tempo usado pela pessoa, as chaves para o seu sucesso são o hábito e a confiança.
Um procedimento habitual precisa ser estabelecido por meio do qual todas as ideias que vêm à mente e todos os compromissos feitos são registrados imediatamente em um só lugar, ao invés de em pedaços de papel espalhados, de forma que mais tarde possam ser buscados e entendidos e atendidos. Assim que o hábito é formado, você pode parar de se preocupar com compromissos ou ideias que talvez você esqueça e começar a confiar no procedimento e largar suas preocupações conscientes ou inconscientes. Isso então liberta a mente para o pensamento criativo. Gente, esse cara foi consultor agrário em vários países da África, né, do continente africano, por décadas. Você vê, o cara está falando dessa necessidade de um caderno lá atrás. Né? Você vê, ele fala ideias, compromissos, é tudo ali. Então, esse subterfúgio, o Beto, que você trouxe, a minha namorada usa ele também, né? Um caderno que em inglês o pessoal chama de pega tudo. Um caderninho, pega tudo. Tá ali no bolso, tira ali, tudo, anota, pá. Aí chega em casa, passa pro caderno principal. Tem que ter, cara. Tem que ter e a gente tem que parar de terceirizar isso. Tem que saber fazer gestão e planejamento. Se você vai pro campo e fica só trabalhando, meu amigo, você tá dando chance pro azar de falir, de estafar, de ficar doente e tal. Falência afetiva que eu falo, né? O cara não tem tempo pra nada, daqui a pouco a mulher dele não quer ele mais, não. O cara não tem tempo pra nada, meu amigo. Daqui a pouco vai ter problema. O Luiz estava inscrito aqui. Pode falar, Luiz. Então, lembrei assim de uma coisa bastante importante que a gente vivenciou aqui mais a nível familiar do que a nível de trabalho de grupo. A gente tem tido acesso já há alguns anos a uma aldeia que se formou na região metropolitana de Curitiba dos Guarani Ambuá. E claro, não querendo para nada falar mal, nem dizer que não é importante, é super importante, né? Guardar memórias, escrever memórias, mas a gente não pode esquecer das culturas orais e das dinâmicas que as culturas orais realizam, aonde você torna o humano e o coletivo muito mais forte quando você, na beira do fogo de manhã, conta os seus sonhos, planeja o seu dia, organiza as suas ideias novas, joga para o grupo, tomando ali o seu caa, sua erva mate. E essas práticas também são importantes. Eu queria só salientar isso, que isso é parte do Nhanderecó, de culturas vivas, culturas que permanecem com os seus valores e com os seus, assim, perderam os anéis, mas ficaram com todos os seus dedos, né? E a partir do momento em que tivessem e retornem ao território, ao poder de uso do território, todas essas culturas que se mantêm na oralidade retornam com força para permanecer e tornar ativa aquela cultura e ela continuar evoluindo. Era só um adendo assim a respeito dessas formas de, de conviver e que a gente tem, e que isso ainda existe. Dentro da oralidade eles também fazem o seu, digamos, a sua memória de campo, né? É isso. Tem uma coisa interessante, Luiz, disso que você falou, e tem uma interseção com umas leituras do Lucas, né, que está aqui com a gente, o Lucas Sigefredo. O Lucas fala muito da questão do corporal, né, a experiência do corpo. Inclusive, se vocês não assistiram, tem um podcast com ele no canal, dá para assistir o vídeo ou ouvir nas coisas, muito, muito bom o nosso papo. Mas uma interseção do que você falou com o que o Lucas falou, que é trazido para o mundo ocidental muito por meio de uma leitura do Bill Mollison, da permacultura, que trabalhou muito com povos indígenas, né? Principalmente os aborígenes australianos, e também os polinésios, né? Trabalhou muito com os polinésios também. Ele chama de memória mnemônica, tem um P mudo, né? Memória mnemônica. E tem a ver com o papo que eu estava tendo com o Lucas, no seguinte sentido: quando você escreve à mão, aquela reflexão, aquele conhecimento, aquela citação que você copiou, ela é feita numa velocidade e ela requer utilização de neurônios e caminhos neuronais que ela fica mais embutida na gente, né? A memória mnemônica, ela está ligada com uma dança, com um ritmo, com
um estado mental ou com uma atividade, por exemplo, como, sei lá, o fogo ou uma ciranda em volta do fogo. Ela pode estar ligada, por exemplo, com formatos de tatuagens, mas não só o formato, o lugar onde foi tatuado e no momento em que foi tatuado e é dolorido, se cantava um conhecimento. E a pessoa que precisa lembrar daquele conhecimento, ela basta colocar o dedo na tatuagem. Eu estou apontando para o rosto porque os maores, né, os polinésios da Nova Zelândia, eles tatuam o rosto. Então, linhagens ancestrais, conhecimentos, tabus, embutidos nos padrões desenhados no corpo. Tribos, povos que cantam e dançam ao mesmo tempo. Aquilo fica embutido no ritmo, no corpo, no pisar no chão, né? Compartilho aqui uma reflexão, talvez um pouco sem sentido, mas e por que não dizer que isso não é escrever no corpo, né? Por que o dançar não é uma frase solta no tempo? Enfim, eu tenho umas reflexões assim nesse sentido, mas não sei se vai fazer sentido para vocês, mas assim, é porque a gente acha que só o que a gente documenta, o jeito que a gente escreve, é um registro. Mas será que a gente não está faltando capacidade de entender outras formas de registro que são tão duradouras quanto? Porque os conhecimentos ancestrais indígenas orais, o Darcy Ribeiro já falava deles de forma... Inclusive, ele falava da fidedignidade desses relatos, né? Que gerações e gerações conseguem ter toda a sua ancestralidade sem nenhum erro e sem nenhum papel. É um registro. Não é porque não está no papel que não é registro, né? É uma cultura oral é válida. E a gente precisa, aí a gente que ficou deficitário, ficou na repescagem, a gente precisa visitar esses lugares, esses povos e essas pessoas e andar com elas com o nosso caderninho, né? Eu tenho algumas pessoas que eu gostaria muito de andar com elas. É impressionante como o convívio, o emprestar do olhar, do toque, como andar com outras pessoas nos viabiliza o aprendizado. Sem andar com um mateiro, muitas vezes, ele te destila anos de contemplação, de convívio com o lugar. Você andar com uma pessoa que sei lá, que toca um instrumento musical, que o cara é muito bom naquilo ali, se você aprender com ele, você vai estar economizando muito tempo. O caderninho, o oral, o convívio, não mediado pelas telas, ele tem uma capacidade de acelerar a gente para o passado, né? O Krenak fala isso, né? O futuro é ancestral. A gente precisa conseguir acelerar uma volta para outras formas de vida. Um tempo mais lento, um tempo mais devagar, um tempo no fogão de lenha, um tempo na fogueira. O parar para almoçar, né? As redes, a internet, os telefones e tal, eles estão acelerando demais o nosso viver. E a gente talvez não consegue observar detalhes que são importantes, né? Aonde que os animais estão comendo, o que eles estão comendo, por que eles comem aquilo naquela época do ano e não na outra. Pequenas sutilezas que são da leitura da paisagem que a gente só consegue alcançar se a gente desacelerar. Minha gente, como estamos? Eu queria falar um pouquinho de um papo que eu tive com o André, eu estava tendo com a Lu agora no começo também, sobre a especulação imobiliária. Tem muito a ver com o plano de transição do André e de outras pessoas, eu queria tocar nisso rapidamente, né? Eu olhei nos últimos meses, né, mais de 50 propriedades já. O retrato é assim, as pequenas propriedades rurais que têm casas muito boas e as pessoas que têm renda vindas da cidade, do mundo corporativo, de outras coisas, tem casas e cabanas funcionando no Airbnb, né? Então estão numa lógica feudal e não produzem praticamente nada. A maioria das que eu olhei não produz nada. E diz que tem um turismo rural. Aquilo não é um turismo rural, aquilo é uma subserviência a um feudo tecnológico do Airbnb. Eu não estou dizendo que não use o Airbnb, eu estou dizendo que talvez você precise usar ele, mas criar uma lógica de turismo de base comunitária e tentar sair disso. O que é triste é que não tem nada sendo produzido. E as propriedades que antes produziam alguma coisa, propriedades na escala familiar, elas estão sucateadas, as pessoas que tinham pouco dinheiro,
elas praticamente faliram, as casas rurais estão caindo aos pedaços e elas estão tentando vender as propriedades para resolver a vida delas num subúrbio urbano. Tipo, eu vou aqui, sei lá, o cara está vendendo ali 250 mil, 300 mil, 500 mil e ele quer aquilo ali para viver o resto da vida dele com conforto na cidade. Essa é a lógica que eu tenho visto, né? E aí o que acontece? Cada vez mais propriedades se acumulam nas mãos das pessoas que têm mais dinheiro e ficam ali inúteis, né? Propriedades que são visitadas às vezes 2 vezes por ano. De 12 meses, talvez se juntar todos os finais de semana que alguém vai ali, vai dar um mês no máximo. E aí um monte de jovem, um monte de gente querendo terra e tal, não consegue, né? E aí, essa lógica da especulação, ela favorece muito a elite financeira. Porque quanto mais caro o mercado imobiliário fica, mais só a elite consegue assegurar suas riquezas em algo tangível. Porque o dinheiro não é tangível. O dinheiro que a gente tem hoje, a moeda fiduciária, é uma fábula, né? É uma mentira. Então as pessoas muito ricas, elas investem em bens tangíveis. Arte, joias, propriedades, ações, debêntures, enfim, né? Títulos. E as pessoas vão ficando sem possibilidade de organizar suas vidas nesse sentido. Aí o André me fez uma pergunta que é assim, bom, e aí, espero a bolha imobiliária romper mais uma vez ou busco alternativas para organizar minha transição? Eu não gosto da abordagem sobrevivencialista, mas existe naquela abordagem uma coisa com a qual eu concordo. Se preparar é urgente. O como a gente se prepara que é diferente, né? Sobrevivencialistas se preparam com mais armas, mais muros, mais câmeras de circuito interno de vigia, e a gente talvez possa se preparar com mais tecido social, mais dádiva, mais troca, uma mesa mais longa, um campo mais fértil e mais farto, né? Isso também é preparo. Se você quer ser muito útil em tempo de colapso, seja uma pessoa que sabe plantar, que sabe fazer salvaguarda de semente, que sabe cuidar de um animal, que sabe abater um animal, que sabe preparar um alimento. Você quer ser bem tratado? Você quer aumentar exponencialmente a segurança em torno da sua propriedade rural? Seja um vizinho útil. Seja um vizinho prestativo. Seja um vizinho solidário. Na lógica de especulação, as pessoas compram uma propriedade e querem que essa propriedade dobre de valor em, 3 anos, 5 anos. A lógica que a gente precisa criar é uma lógica de valor de uso. Quanto do meu viver eu consigo criar a partir da minha propriedade? É uma lógica completamente diferente. Eu não estou esperando a propriedade se valorizar. Inclusive isso nem guia a minha decisão. Eu tenho aqui uma propriedade, mas eu não vou vender agora porque depois ela vai valer o dobro. Não. Quem já entendeu o mundo que a gente está vivendo é sobre o valor de uso. Olha, eu tenho água boa, eu tenho solo, eu tenho um bom pomar, eu tenho uma boa capacidade de acolher pessoas caso a coisa fique mais feia. O valor de uso e o valor de especulação, eles partem de visões de mundo completamente diferentes. A gente precisa de muito mais valor de uso. Alguns lugares estão super inflacionados e muitas vezes, se você consegue o contato das pessoas locais, se você tem boas relações com produtores rurais, você ainda consegue um preço acessível de terra. O André estava falando, por exemplo, que em São Paulo está muito caro, talvez ele pense em sair de São Paulo. Aí o outro André que está aqui, do Catuçaba, por exemplo, na região dele, ele de vez em quando ele fala, não, aqui ainda tem terra barata ainda. E ele está em São Paulo também. A questão que a gente precisa ver é o seguinte, até onde a gente está disposto a ir e até onde a gente está disposto a se preparar. Eu acho que é fundamental ter um pedaço de chão. Eu acho que é importante que esse lugar tenha, enquanto a economia funciona, ele tenha algumas das facilidades do mundo atual. Não dá para a gente querer ser ermitão, não funciona. Mas eu acho que a gente deve aproveitar a economia atual para preparar apólices de seguro, apólices ecológicas, água mais pura, solo mais profundo, mais biodiversidade, mais nutrição no alimento, mais biocapacidade na propriedade, mais plantas, mais animais. Obviamente que isso se traduz em lucro, mas se a economia estiver falindo, isso se traduz em segurança, em abundância. A apólice de seguro social, seja o vizinho mais útil, seja a pessoa prestativa, seja uma pessoa confiável,
quando o tecido social estiver esgarçado, estranhos estiverem chegando na região, a gentrificação, desenvolvimento imobiliário, loteamentos, você vai ter um poder de articulação com as pessoas da região. Se você espera o loteamento chegar para ter que se articular com os vizinhos, você está atrasado, meu amigo. Então tem a apólice de seguro social, tem a apólice de seguro ecológico, tem a apólice de seguro econômico que não é em dinheiro, é em capacidade de troca, em capacidade de dádiva. Então vale muito a pena buscar um território e não esperar a bolha, porque a bolha ela está estourando desde 2008, né? A gente está vivendo o mesmo estouro da bolha de 2008 até hoje. Aparentemente ele foi interrompido porque durante a pandemia os governos do mundo inteiro imprimiram dinheiro igual aos loucos. Só que quando você imprime dinheiro, os ricos conseguem angariar mais bens e os pobres perdem o poder de compra, porque a inflação come o poder de compra do pobre. Então a gente já está vivendo o estouro da bolha. E a gente precisa entender que para preparar um solo demora. Uma boa horta, 2 anos para começar a ficar boa. Por mais que você coloque insumo natural, a agricultura coreana, seja lá o que for, tem um tempo de maturação no mundo natural que ele não é possível de ser trapaceado. Por melhor que seja o seu insumo ecológico, o seu bioinsumo, o solo tem um tempo. O tempo de um pomar é de 4 anos para cima. O tempo do desenvolvimento genético de animais adaptados para uma situação rural resiliente, exclusivamente a pasto. Pô, uma galinha que bota peso sem ração, um ovino que dá leite sem ração, que engorda sem ração. Uma vaca que em vez de dar 40 litros de leite, ela dá 15, mas ela dá 15 exclusivamente a pasto. Essa adaptação vegetal e animal, ela leva um tempo e nós estamos atrasados. Nós estamos atrasados na corrida para o passado. A gente precisa correr de volta para o passado. E vale a pena procurar os lugares mais baratos. Em algumas situações, nas combinações ideais de relação humana, vale a pena talvez ir para outro lugar. Eu, por exemplo, deixei o Cerrado. Eu não quero produzir no Cerrado. Eu vim para o Sul porque eu vejo que o Cerrado vai ficar cada vez mais difícil. O Cerrado é um bioma muito bonito, muito biodiverso, maravilhoso. Eu cresci lá. Mas tem ano que fica 7 meses sem chover. O semiárido brasileiro tem ano que nem chove. Tem ano que fica 8 meses sem chover, 9 meses sem chover. Frente a possíveis loucuras climáticas e controle climático, eu quero estar num lugar que a produção primária seja menos desafiadora. Já que eu me lancei em movimento, então que eu possa escolher um lugar que tem uma boa biocapacidade, que tem uma boa poupança ecológica. A gente precisa ter bem consciente o complexo do herói, né? Ah, eu vou comprar um pedaço de terra bem degradado e vou consertar. Tá bom, você tem dinheiro para isso? Você tem tempo para isso? Você tem saúde para isso? Porque só de você ir para um lugar e cuidar dele, você já está fazendo mais do que 99% da população. Agora, você quer ir para um lugar degradado e cuidar dele? Você tem dinheiro? Você tem capacidade? Você tem condição de contratar mão de obra? Pensa bem qual é o projeto que você vai pegar para a sua vida. O projeto que eu quero pegar para a minha vida, e que esse livro faz parte disso, é preparar os lugares para ter cada vez mais abundância, mesmo que a economia não vá muito bem. Mas isso, a gente não pode correr o risco de não estudar, de não se instrumentalizar em termos de empreendimento. A gente precisa saber empreender, precisa saber de contabilidade, precisa saber ganhar dinheiro e precisa saber criar uma economia alternativa para quando esse dinheiro não estiver presente mais. Ganhar o melhor possível, dentro de trocas justas, obviamente, para viver da forma mais frugal possível. É isso que incuba um futuro viável no campo. Não dá para brincar. Não dá para ir para o campo sem plano de negócio, não dá para ir para o campo sem contabilidade, não dá para ir para o campo sem beneficiar e agregar valor aos produtos, sem ter tempo de prateleira, sem pensar o quanto você precisa para viver uma vida digna e a partir disso montar os seus sistemas de produção. Eu não posso montar uma horta para ver o que dá, montar um SAF para ver o que dá. Não, eu preciso saber quanto que eu preciso para viver e manter minha família e ir atrás de empreendimentos rurais que possam me pagar aquilo que eu preciso para viver. É diferente. E nesse sentido é que eu volto no valor de uso. Procurem propriedades com capacidade de produção primária. A gente precisa. Você talvez não tenha uma vocação para a produção primária muito grande, mas pelo menos a horta, o pomar, meia dúzia de galinha. E se associa com quem tem capacidade de produção primária. E cria excedente. Essa é a realidade que a gente está. A gente precisa criar excedente. Excedente ecológico, excedente afetivo, excedente cultural, excedente na economia local. E para a gente fazer isso, a gente precisa fazer isso a partir de uma base real. Qual que é a base mais real que a gente tem? Ser autônomo em um território
e conseguir bancar a própria vida a partir dele. Não fica mais real do que isso. O resto é, enfim, quero ficar falando, julgando, né, outros estilos de vida, mas o resto é criar artificialidades. Ganha dinheiro com computador, mas não sabe produzir alimento. Ganha dinheiro com computador, mas não sabe mexer com elétrica, não sabe mexer com carpintaria, não sabe mexer com comida, não sabe mexer com nada. Qualquer coisa que acontece na sua vida, você tem que contratar alguém. Isso não é uma vida real, isso é uma vida artificial. Qual que é a vida real? A gente ter mais autonomia, mais conhecimento sobre o jeito que a gente precisa viver para viver com dignidade. Isso, historicamente, foi feito sobre um território. Por isso que, até poucas décadas atrás, riqueza era terra. Durante um tempo, as pessoas acharam que eram outras coisas. Mas se vocês forem fazer uma investigação dos grandes bilionários do mundo hoje, todos eles investem em terra. Bill Gates é o maior dono de terra dos Estados Unidos. Ele tem mais de 290 mil hectares. O Bezos está comprando terra. O Zuckerberg está comprando terra. A economia de carbono é uma reforma agrária ao contrário. Ela pega a terra e trava para que os ricos possam compensar suas emissões. Ou seja, é uma outra maneira de ocupar o território que favorece os super ricos. Isso é que é a economia de carbono, gente. O mundo está sendo redesenhado e a elite financeira está atrás das terras. Seja para a economia de carbono, seja para a produção. Para a gente conseguir fazer frente a isso, a gente precisa conseguir ser viável na economia vigente, que ela não é justa, eu sei disso, mas a gente precisa conseguir ser viável nela e preparar um outro futuro. Ter um fogão a lenha, ter um fogão solar, talvez ter um biodigestor, ter um pomar, ter uma horta, ter meia dúzia de galinha, ter uma produção animal, saber carpintaria, saber beneficiar alimento, saber fazer um presunto curado, saber fazer um copa, saber fazer um fermentado, saber abater uma galinha, saber fazer uma carne de sol, uma carne de lata, saber consertar um pequeno trator, saber reformar o sistema de painel solar da casa para poder ter energia. É ter dinheiro hoje para preparar essas habilidades necessárias para o amanhã. Fujam da especulação, mas, de novo, não estou querendo aqui fazer medo de ninguém, mas eu acho que a gente não pode mais desperdiçar tempo. Essa vida autônoma ela precisa começar a ser construída anteontem. Cada um no seu passo, cada um na sua condição financeira, cada um na sua condição de conhecimento, enfim, cada um na sua condição. Mas não espera não espera porque quanto pior for o colapso, mais feia a coisa fica nas cidades. E aí como que acha a terra mais barata? Se associa com os agricultores, vai nas feiras agroecológicas, compra direto de quem está precisando vender, não compra na imobiliária. Veja até onde você está disposto a ir para um lugar barato. Um amigo meu comprou terra aqui na região que eu estou recentemente. Ele achou o hectare de R$6 mil. R$6 mil o hectare ele achou aqui. Então assim, ainda tem lugar. Só que ele está saindo lá do outro estado e vindo para cá com a esposa e com a filha pequena para uma cidadezinha que não é nem uma cidadezinha, é um vilarejo, só tem uma praça. É bem pequenininho onde ele comprou. Aqui do lado. Né? Ele falou assim, bom, eu sei o que eu quero, eu sei o que eu preciso, eu estou disposto a fazer isso. Então ele se relocalizou de uma maneira bem radical. Mas por quê? Ele é um cara que não tem muita grana, ele é um cara jovem, né? Então, para ele conseguir ter acesso à terra, ele teve que procurar a terra mais barata possível. Algumas pessoas vão estar no meio termo. Não precisa ser tão barato, mas não precisa ser tão cara. E as pessoas que estão comprando terra de 1 milhão para cima, são os caras que não vão produzir. Esses caras não vão produzir. Provavelmente vão botar ali um monte de cabana, vai funcionar no Airbnb, vai ficar desse jeito, é isso aí. Mas assim, tem terra barata ainda. A Tainara está colocando aqui, né? Eu não fui nesse rumo aí, Tainara, porque a classe média não dá conta disso que vocês fizeram, não, né? A Tainara está colocando assim, então vai lá e ocupa a terra improdutiva. Exato. Gente, acesso à terra é direito constitucional. Se todo mundo no Brasil apoiasse a reforma agrária, ia ter terra para todo mundo. Só que todo mundo apoia a reforma agrária e bota o bonezinho do MST, mas bota lá na cidade. Esse apoio aí ele é um apoio meio fraco, né? É uma opção sim. Se junta com o MST, ocupa um lugar, enfrenta, né? É uma opção. E é doido porque a gente é tão classista no Brasil que a gente prefere se endividar 30 anos com o banco do que fazer um movimento cooperativo com outras pessoas e ocupar um lugar que é direito. A gente é meio doido, né? A classe média brasileira é muito classista. Prefere fazer um financiamento de 30 anos do que engrossar, né, o caldo, do que se juntar ao movimento em massa. Imagina todo mundo que quer terra se juntando com o MST e fazendo barulho. Imagina a confusão que não ia dar isso. Foi por isso que pegaram o Jango, né? 64 foi a ditadura foi isso, né? O pessoal falou que o Jango ia ser comunista, é uma mentira. O cara inclusive ele era latifundiário aqui no Rio Grande do Sul. Só que ele fez uma pesquisa em todos os países que deram certo no mundo e falou assim, ó, todos os países que deram certo no mundo,
passaram por uma reforma agrária. O Brasil não teve uma ainda, a gente precisa fazer uma. Pronto, mataram o cara, deram um golpe, 20 anos de ditadura. E tem gente aí que está até hoje falando que foi contra a revolução. O pessoal estuda pouca história e fala muito. O pessoal está comparando a anistia da ditadura com a anistia do 6 de janeiro lá do pessoal lá daquele, não quero nem falar o nome dele. Enfim, não esperem, gente. Quem me conhece aqui há mais tempo sabe disso, né? É meu movimento lá para Santa Catarina, gosto muito e tal, escolhi lá. Por várias razões não estou conseguindo estar lá e eu estou pensando seriamente em comprar alguma coisa onde eu estou. Até eu conseguir ir para lá, eu fico pensando assim, gente, não dá não, a gente precisa pisar com segurança num lugar. Precisa fazer horta, precisa fazer pomar, a gente precisa criar esse mundo. Tem urgência, gente. E aí o Wendell Berry fala isso, né? A situação medonha que a gente enfrenta hoje. Tem urgência, mas a gente precisa agir com calma. É urgente, mas não perca a calma. Estamos juntos toda sexta-feira. Precisava voltar a escrever, porque senão o livro não sai. Decidimos fazer, sem o site, né, de campanha de financiamento coletivo, a gente vai fazer uma campanha autogerida de financiamento coletivo. Uma área especial de membros dentro do site está sendo preparada. Conto muito com o apoio de vocês, compartilhando conteúdo, chamando outras pessoas para vir para cá. A ideia é que a gente tenha esses encontros ricos, falando de autores, de cultura agrária, de fontes e referências que podem facilitar a nossa vida, com um trechinho de leitura do livro. Enquanto a gente estiver aí nesse preparo do livro, a gente vai ter praticamente encontro todas as sextas-feiras. Conto com vocês na equipe, né? Todo mundo faz parte da equipe. Chama mais gente, faz a propaganda do livro e vamos junto nessa aí, que o jeito do livro dar certo, eu escrever direito. O jeito do livro dar certo é ele ficar muito bom para quem vive essa realidade. Se vocês lerem e recomendarem, ele chega para outras pessoas. Então, assim, se a gente tiver um volume de gente maior desde o começo para ler e recomendar, a gente tem uma chance de levar essa mensagem para um número maior de pessoas. É nesse sentido que eu conto com vocês na equipe. Muito obrigado. Até a próxima sexta-feira. Abraço. Valeu, boa noite. Boa noite, boa noite. Esse foi um trechinho da nossa tertúlia literária, uma comunidade maravilhosa que tem se formado em torno do livro Meu Caderno de Ida para o Campo. As pessoas têm enviado perguntas, eu respondo nessa consultoria online em grupo e faço também uma leitura de trechinhos do livro para esses primeiros apoiadores que estão viabilizando a ilustração, a revisão editorial e a impressão do livro. Se você quiser participar e ter também as suas perguntas sobre a sua transição ecológica respondidas numa reunião online comigo, é só fazer o pedido antecipado do livro, o link está na minha bio e a sua participação com certeza vai abrilhantar a escrita do livro e essa comunidade que está se formando em torno desse trabalho. A gente tem as reuniões às sextas-feiras e você ainda pode participar e se você chegar depois você pode assistir as reuniões gravadas. Eu conto com a sua ajuda para plantar mais gente no campo. Vem comigo. Abraço.